De volta para mais um bloco do Jornal Potiguar Notícias, agradecendo e abraçando a você que continua conosco. No último bloco do programa de hoje, nós vamos conversar com o titular da 2ª Delegacia de Polícia de Parnamirim e diretor da Associação dos Delegados de Polícia Civil no estado do Rio Grande do Norte, a DEPOL, delegado Carlos Brandão. Fique conosco, não saia daí. Neste bloco, nós temos o prazer de receber a Irene Paiva, que é vice-presidente da NOREG no estado do Rio Grande do Norte, ele que é aqui titular do cartório de Parnamirim. Queria agradecer a sua presença, Irene Paiva, aqui no nosso Jornal Potiguar Notícias. Tudo bem com o senhor? Tudo em paz, Pinto. Boa tarde a seus ouvintes e em especial ao povo de Parnamirim. Meu caro, tem sido discutido bastante nos veículos de comunicação as custas dos cartórios, sobretudo no que diz respeito ao setor imobiliário. Todo esse dinheiro arrecadado, eles ficam com os notários, fica com as serventias, com os cartórios? Na realidade, a nossa composição de custas e emolumento do estado do Rio Grande do Norte, ela é fracionada. Ela tem várias entes que têm participação daquele percentual que é pago pelo cidadão no cartório, né? Quer dizer, o cartório arrecada, mas distribui esse valor. Distribui, exatamente. De que forma é distribuído? É distribuída ou por guia, diretamente paga ou em banco ou pelo notário, né? Ou por crédito em contas. E todo dia é feito, e no final do mês também para a Procuradoria-Geral do Estado e para o Fundo do Registrador Civil. Na verdade, a composição hoje dos 100% de que realmente entra de custas no tabelionato de notas e registro, só fica efetivamente para o titular em torno de 22,6%. Esses 22 é livre ou inclui o pagamento de aluguel, do imóvel, dos funcionários? Exatamente. Do que sobra realmente dessa composição, ele vai manter sua serventia, pagar todos os funcionários, pagar terceirizados, segurança, informática, assessoria jurídica e contábil. Então esses 22% não é livre? Não. Então, a composição, eu tenho aqui o quadro que dá a composição efetivamente do que as custas cartorárias no Rio Grande do Norte. 10% dessas custas vão para um fundo de registrador civil, que é quem remunera os atos gratuitos, nascimento e casamento e óbito quando a pessoa não tem condição. Nascimento e casamento já é gratuito para todo mundo. E o casamento, quando a pessoa requer no balcão a dispensa. Pra você ter ideia, no estado do Rio Grande do Norte, mais de 50% dos casamentos feitos pelos cartórios são gratuitos. Todos os registros de nascimento e óbito são gratuitos. Então, esse fundo serve e também constitui uma renda mínima para os pequenos municípios, para ter efetivamente aquela prestação lá do serviço naquele município do estado, onde não tem quase serviço no balcão do cartório. Em quantos municípios do Rio Grande do Norte existem cartórios? Nós estamos presentes em todos os 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte. E há municípios desses que não têm movimentação que pague, e Exatamente. Esses 10% do recolhimento em todo o estado é distribuído com esses municípios que não têm arrecadação. Exatamente, esses 10% é para compensar aquele notário que passou num concurso, que estudou e tal, e precisa manter aquela serventia. Então, o tribunal é quem gerencia esse fundo, com a NOREG junto, e é da composição do nosso fundo. Outro que é beneficiado é o próprio Tribunal de Justiça, que recebe em torno de 26% do valor global dos 100. Também temos o Ministério Público. O Tribunal de Justiça recebe mais do que o notário? Recebe, efetivamente recebe. Porque o Tribunal de Justiça só faz receber, ele não tem despesa nenhuma. Quem tem a despesa na manutenção do serviço notarial e registral é o notário e o registrador. O tribunal apenas recebe. Nós, efetivamente, é quem bancamos tudo. Nós não recebemos nada do Poder Judiciário. Então, a gente é quem faz. E também temos que ter também em mente que, por exemplo, o Ministério Público participa com em torno de 6%.
dessas custas, e a própria Procuradoria-Geral do Estado também tem 2% dessas custas. Esses fundos que foram criados por eles incharam a tabela de custos, mas eles têm um fim social, assim, do ponto de vista de que eles revertem para aquela atividade fim do Estado, tanto para o Judiciário, como para o Ministério Público, como para a Procuradoria, para manter aqueles serviços que também atendem ao cidadão do Estado. O senhor pode dar algum exemplo dos serviços que chega à ponta, que chega ao cidadão? No caso do Tribunal de Justiça, tem vários programas que o Tribunal mantém, né? Como Justiça na Praça e outros programas bancados pela Corregedoria que fazem o uso dessas verbas que vai para o FDJ para poder realmente fazer esses trabalhos. No caso da Procuradoria-Geral do Estado, é na defesa do cidadão, do Estado, equipando a sua Procuradoria, e no caso do Ministério Público também, na defesa difusa dos interesses das pessoas menos necessitadas. Então, os fundos em si, eles têm uma finalidade também social do ponto de vista da arrecadação. Então, eles são geridos pelas entidades, a gente não tem nem acesso aos valores que eles recebem, e nem como eles utilizam, mas a gente acha que realmente são efetivamente usados dessa forma, transparente. E tem, dessa parte aí, é pago também os impostos? E do que fica... Quais são os impostos pagos aí? Qual é o percentual? O que o tabelião paga de imposto hoje é imposto de renda, 27,5%, que ele é tributado na pessoa física, e também ele arrecada o ISS, que é para os municípios, que a maioria é 5% do estado do Rio Grande do Norte. Irene, tem uma preocupação, sobretudo por parte das pessoas da construção civil, no que diz respeito à valorização por parte das prefeituras do valor do imóvel. Vou dar um exemplo aqui para ficar fácil para os nossos ouvintes e web espectadores. Veja, um imóvel que foi vendido por 100 mil reais é avaliado muitas vezes pela prefeitura por 180, 150 mil reais. E aí os impostos e as custas cartoriais vão em cima são cobrados não em cima do que o mercado, do que a pessoa conseguiu vender a casa, e sim no valor em que a prefeitura avaliou a casa. Isso aí não incide nas taxas que o cidadão que vendeu, que comprou, precisa pagar? Claro que sim, né? A construção civil, que realmente é um setor importante da economia, mas essa cadeia da construção civil não é feito só pelo cartório. Então, ele tem a participação tanto do município, que avalia aquele imóvel, como também a participação do corretor do imóvel, que faz a transação, e dos próprios bancos. Então, ali, na composição daqueles custos, o menor custo é o nosso dos cartórios. Se você tiver, por exemplo, um imóvel de 500 mil reais, que em tese hoje a escritura sairia por 11 mil reais, só de imposto para o município ele pagar 3%, que daria o quê? 15 mil reais. Um corretor cobra de 5% a 10% desse valor. Ele ia ter o quê? De 15 até 20 mil reais sobre esse valor. E os bancos, financiar 500 mil reais em 10 anos, quanto é que você paga? Então, essa cadeia, que é uma cadeia importante da economia, ela tem que realmente se adequar e não ter só realmente achar que o que está dificultando isso seja essas custas cartorárias, porque, no meu ponto de vista, é o menor percentual com que a pessoa gasta naquela transação imobiliária. A gente citou esse setor aí, mas qualquer cidadão, pessoa física, que vende ou compra um imóvel, paga essa... Exato. Nas transações imobiliárias, o que ocorre é o seguinte: às vezes a pessoa fez um negócio de 300 mil reais, quando vai para uma prefeitura, para ela aumentar a base de cálculo do seu imposto de transmissão interviva, ela aumenta 50, 100 mil reais, e as custas são calculadas nisso aí. Então, isso também acresce ao valor. Quer dizer, o olho grande da prefeitura querendo aumentar a arrecadação. Exatamente, exatamente. A maioria do ISS no estado do Rio Grande do Norte e dos ITIVs são no valor máximo. Salvo as exceções de alguns prefeitos que estão com essa tendência de buscar que o município se integre com a sociedade e baixa esse percentual, como São Gonçalo do Amarante, que é um exemplo. Nessa parte de ISS que baixou, e também do ITIV, né? Mas todos eles no máximo 3%, porque pela Constituição para ir até 5%, né? Certo. Mas eles realmente se encarecem também o setor. É certo dizer que
a iniciativa, a utilização dos cartórios, ela garante uma segurança jurídica? Tem um outro caminho para o cidadão? Ou os cartórios é que faz essa garantia da segurança jurídica dos seus imóveis, de suas transações? Pronto, nesse tripé que eu falei aí, né, de prefeitura, corretor, banco e imobiliária e construção civil, só quem dá a segurança jurídica é o cartório. Então, a pessoa pode ter uma transação validada pela prefeitura, validada pelo banco, mas ele vai buscar a segurança jurídica do cartório, que é pelo registro daquele imóvel, que lhe dá a publicidade, lhe dá a garantia de que não vai ser tomada, lhe dá também a intervenção do notário naquele feito, para dizer que aquele contrato é ou não bem feito, e que isso lhe dá também aquela visão de que aquele imóvel que ele está comprando não vai ser objeto de contestação futura. Então, isso quem dá a segurança jurídica é a atividade notarial e registral. E, como eu disse, é a que menos recebe na transação dessa cadeia que alimenta a construção civil e as transações imobiliárias. Vice-presidente da ANOREG no estado do Rio Grande do Norte, Arene Paiva, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, um abraço aos seus ouvintes. Muito obrigado a Arene Paiva, que é vice-presidente da ANOREG, que é a Associação dos Notários do Rio Grande do Norte. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco com o delegado Carlos Brandão. O intervalo é pequeno, não sai daí. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Pode pesquisar. Quem procura a melhor livraria da cidade, vem pra Câmara Cascudo. A número 1 de Natal dá uma aula de atendimento, conforto e preço baixo. Na Câmara Cascudo, você tem a maior variedade de livros didáticos, jurídicos, papelaria, jogos educativos e material de escritório. Aproveite nossa loja climatizada com estacionamento privativo. E se encontrar a etiqueta do Cascudinho, ainda ganha descontos incríveis na hora. Livraria Câmara Cascudo. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309.